uma das mais notáveis maravilhas da engenharia do mundo, a Grande Muralha da China ou Dragão de Pedra. Dizem que pode ser vista até do espaço, mas não da Lua. Uma obra-prima militar que até hoje guarda mistérios. Ao longo de seus 8.000 quilômetros, muitos trechos são praticamente desconhecidos. A sua parte mais antiga, a Muralha de Han, fica no deserto de Gobi. Ela foi construída há mais de 2.100 anos, que é a Rota da Seda, feita de junco e cascalho. Acredita-se que para a construção de 530 quilômetros foram necessários 100.000 homens em um mês de trabalho. A maioria dos soldados ficavam nas torres. Elas tinham utilidade dupla. Eram ponto de observação e de alerta. Quando os soldados inimigos se aproximavam, eles faziam um sinal de fumaça que passava de uma torre para outra. E aí, os soldados da segunda torre também faziam um sinal de fumaça que a terceira torre avistava e assim por diante. Durante a noite, eles faziam sinais de fogo, acendiam uma grande pira para que uma torre visse a outra. Uma a uma, os soldados iam passando os sinais de torre a torre, fazendo um efeito dominó. A Grande Muralha estende-se de Dandong, no leste, ao Lago Lope a oeste, ao longo de um arco que delineia grosseiramente a borda sul da Mongólia Interior. Um abrangente levantamento arqueológico, usando tecnologias avançadas, concluiu que as muralhas da dinastia Ming têm um total de 8.850 quilômetros de extensão. Esta é composta por 6.250 quilômetros de seções de muralha em si, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas naturais, como montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, com todos os seus ramos, mede 21.196 quilômetros. Durante muito tempo, pensou-se que a Grande Muralha fora construída para proteger o Império Chinês contra a ameaça de invasões por tribos vizinhas. Na verdade, porém, o Império Qin não corria qualquer perigo em relação às tribos do norte quando a muralha começou a ser construída. Apenas os Hyuan se haviam fixado significativamente no território chinês, e mesmo estes pouco resistiram quando o exército de Meng Tian os expulsou da região de Ordos. A muralha seria uma defesa contra ataques futuros, mas o custo em vidas humanas parece excessivo para uma estrutura que não era uma necessidade imediata. A ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Shi Huangdi pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. Porém, pode ter havido razões mais pragmáticas. A muralha seria um local conveniente para onde enviar os desordeiros e fazê-los trabalhar. A construção da muralha também dava emprego aos milhares de soldados sem trabalho, depois que a formação do Império pôs fim à guerra entre os estados. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teriam de ser colocados soldados em toda a sua extensão, assegurando-se assim que grande parte do exército seria mantida longe da capital. As primeiras construções surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C. Ao unir 7 reinos em um país, o imperador Qin Shi Huang, de 259 a 210 a.C. na dinastia Qin, começou a unificar a muralha, aproveitando as inúmeras fortificações construídas por reinos atuais. Com aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão à época, foi ampliada nas dinastias seguintes. Com a morte do imperador Qin Shi Huang, iniciou-se na China um período de agitações políticas e de revoltas, durante o qual os trabalhos na Grande Muralha ficaram paralisados. Com a ascensão da dinastia Han ao poder, por volta de 206 a.C.,
reiniciou-se o crescimento chinês e os trabalhos na muralha foram retomados ao longo dos séculos até o seu esplendor na dinastia Ming, lá por volta do século XV, quando adquiriu os atuais aspectos e uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros. Acredita-se que os trabalhos na muralha ocuparam a mão de obra de cerca de 1 milhão de operários. Até 80% teria perecido durante sua construção por causa da má alimentação e do frio, entre soldados, camponeses e prisioneiros.